Estamos no finalzinho já. Esse é o penúltimo a penúltima meditação da primeira carta do apóstolo Pedro à igreja. Então, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Irmãos, é muito interessante, antes da gente lermos o texto, nós observarmos primeiramente que esse texto aqui, ele fala aos presbíteros, né? E às vezes, quando eu estava meditando durante a semana, eu fiquei pensando assim, às vezes pode surgir uma pergunta, né? Poxa, então, hoje a pregação é só para os presbíteros da igreja, né? Só que não. De fato, a palavra de Deus, ela é rica, ela é eficaz, nós cremos nisso. Nós cremos que a palavra, ela toca, que ela transforma a nossa vida, que ela trabalha em nosso coração. E o que Pedro está falando aqui aos presbíteros também é aplicado para toda a igreja. Porque aqui está falando sobre humildade, aqui está falando sobre mansidão, aqui está falando sobre serviço, sobre amor à obra do Senhor. E tudo isso o cristão, né, o salvo em Cristo Jesus, ele precisa ter. Uma igreja sem essas qualidades, adjetivos, né, é uma igreja morta. Toda igreja ela precisa ter serviço, ela precisa ter humildade, ela precisa ter amor à obra do Senhor. É claro que em muitos momentos, às vezes a gente pode ser perseguido, em muitos momentos nós podemos estar fracos na nossa fé, mas como nós cantamos, né, o hino, nós sabemos que a nossa fé está firmada na rocha, nossa fé está firmada em Cristo Jesus. E sendo assim, nós podemos então, mesmo em ventos fortes, nós sabemos que nós não cairemos, porque é Jesus que está segurando a nossa mão, é Jesus que está segurando a nossa fé. Então, o texto de hoje eu quero que os irmãos entendam, observem, né, possam ler depois, outras vezes também, porque é um texto que nos ensina, nos instrui e também nos confronta a que tipo de líder nós devemos ser, né? Que tipo de líder eu devo ser e também que tipo de líderes nós devemos ouvir. Né? Hoje em dia, nós sabemos pelas mídias sociais, tem muitas pessoas que proclamam um tipo de evangelho. Falam até o nome Jesus. Mas será que, de fato, eles servem a Cristo? Será que, de fato, eles amam o evangelho puro e simples? Então, isso daqui também precisamos olhar as instruções bíblicas para que a gente possa, então, não ser enganado. Né? Não sermos enganados. Então, vamos para a nossa leitura, então, meditação do Senhor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 5, que diz assim, a palavra do Senhor. Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E, quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. É muito profundo e forte esse último versículo, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Pai, nós sabemos que a Sua palavra fala conosco, a Sua palavra é real. Ó Deus, trabalhe no nosso coração para que a gente possa entender, aplicar, meditar, ó Deus, cada vez mais. E sermos crentes que amam verdadeiramente, ó Pai. Não crentes que podem ser enganados, mas crentes, ó Pai, que estão pautados na Sua palavra, que vivem, que vencem o maligno, ó Deus, porque amam a Sua palavra, amam o Senhor. Nós pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós sabemos que toda igreja ela precisa de uma liderança. E quando nós pensamos muitas vezes em liderança, às vezes
pode passar na sua cabeça abusos de poder, crises, né, desse trabalho, crises ali de autoridades. E quando nós pensamos sobre autoridades ou pensamos em liderança, nós devemos entender que não é um tema neutro, é um tema sensível. E aqui, Pedro, ele sabendo disso, ele fala para a igreja. Porque não é só hoje, irmãos, que às vezes nós temos problemas com lideranças, ou os liderados, ou a igreja, né? Ou pessoas que falam uma coisa e são outra. Nós vemos também que no primeiro século, esse mesmo dificuldade, esse mesmo papel ali que a igreja estava bem no início mesmo, ela já sofria. Porque a igreja estava iniciando, a igreja estava começando então a crer, começando a entender quem é Cristo, entendendo de fato o que deve fazer para viver uma vida diante do Senhor, com fidelidade na sociedade. Então, os verdadeiros líderes da igreja, como os apóstolos, né, e alguns evangelistas também, que escrevem os evangelhos para contar a história de Cristo, e aquilo que Cristo quer que nós recordemos, que nós possamos guardar no nosso coração. Então, Pedro aqui, o contexto aqui, é que Pedro ele está, então, explicando. Ele já confortou a igreja, ele já confrontou também a igreja, dizendo assim, olha, vocês precisam, então, ser submissos, vocês precisam entender que precisam ter uma vida submissa ao Senhor, ao senhorio de Cristo. E aí ele aplica, né? Como que você vai fazer isso? Primeiramente na sua casa, você faz isso na igreja, você faz isso com os governantes também, porque foi Deus que colocou ali aqueles governantes. E ele coloca também lá no início, dizendo, olha, da mesma forma que o Senhor falou com os profetas, usou a vida desses profetas lá no Antigo Testamento, depois veio Cristo, que de fato é a perfeição da palavra proclamada, e usa também, e tem usado ali os apóstolos, os discípulos também para proclamar. Não é à toa que Jesus fala que nós somos sal, nós somos luz do mundo. Então nós estamos aqui para proclamar, nós estamos aqui para mudar mesmo aonde nós estamos. E aí Pedro, ele trabalha e falando assim para esses irmãos que estão passando por dificuldades, por perseguições, que eles são eleitos do Senhor e que eles devem ter motivo de alegria, ser bem-aventurados, passar muitas vezes dificuldades. Por quê? Porque de fato mostra que você tem uma vida diferente do mundo. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E sendo amigo do mundo, o mundo não vai fazer nada com você mesmo. Mas sendo amigo de Deus, de fato nós sabemos que passaremos por dificuldades. Ainda mais nesse mundo, né? Ainda mais hoje em dia, irmãos, nós estamos vendo rumores mesmo de guerras, né? Rumores de tantas coisas estranhas, até no mesmo dentro da igreja, né? Pessoas com falta de humildade, pessoas com dificuldade de mansidão, dificuldade de amar o próximo, só querem atacar. E aqui Pedro, ele separa esse finalzinho da carta, então, para dar alguns conselhos para o povo de Deus. E ele separa essa primeira parte, então, que é o que a gente estará meditando hoje, para os presbíteros, para a liderança. Então, ela tem dois caráteres, então. O primeiro, para os presbíteros, ou seja, para a liderança, igual a nossa igreja é uma igreja presbiteriana, ou seja, liderada por presbíteros, né? Um pastor, ele é tipo de um presbítero também, um pastor, um presbítero que governa, que também ensina a igreja a trilhar o caminho. Mas então, Pedro, ele está apontando aqui para nós, para que a gente possa lembrar, primeiramente, aos líderes, os líderes eles precisam amar a palavra, eles precisam realmente amar o povo de Deus e buscar fazer isso com amor, não com vanglória, não buscando a vanglória, mas com amor. E a segunda coisa que nós vemos também é Pedro instruindo a igreja, como reconhecer líderes. Será que esse líder, de fato, ele está sendo um líder que ama o rebanho do Senhor? Então, ele ensina duas coisas para nós. E nós meditaremos, então, nisso. O nosso tema é liderança e humildade à luz do Supremo Pastor. Ou seja, e o nosso Supremo Pastor, irmãos? Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o nosso foco. Jesus Cristo, de fato, é aquele que nós devemos entender e colocar no nosso coração, sabendo assim, o meu foco, o meu alvo é Cristo.
Então eu só terei liderança verdadeira, só terei humildade verdadeira à luz do meu Senhor, do meu Salvador. Então, algo que é histórico e é crucial é que a igreja primitiva, irmãos, tinha presbíteros que tinham responsabilidades de quê? De proteger a fé, de alimentar espiritualmente o rebanho e manter a comunhão. Então, aqueles presbíteros, aqueles homens que estavam ali, eles estavam no comecinho da fé cristã, no comecinho da igreja. Então, entrava muitos falsos mestres dizendo, olha, é Jesus, mas olha, Jesus ainda não aboliu a circuncisão, então vocês têm que continuar circuncidando. Não, Jesus falou que é para fazer tal coisa. E aí os presbíteros, os apóstolos precisavam então instruir, mostrar, não, é isso. Por isso que foram escritos todas essas cartas, todos esses livros, para a gente entender e usar eles como base para a nossa sobrevivência. Porque essa instrução aqui é uma sobrevivência espiritual. A igreja que não tem uma liderança sadia, a igreja que não tem uma igreja, de fato, com líderes que buscam a palavra, ela vai buscar todas as coisas, os tipos de moda. Por quê? Porque eles estão querendo saciar somente o coração ou status. Mas uma igreja, de fato, que busca o Senhor, ela olha para o que está na palavra e ela paga o preço também. Ela está disposta a pagar o preço, porque aquilo que está na palavra é muito mais importante. Isso traz à luz para a nossa vida uma pergunta que guiará a nossa reflexão de hoje. Como líderes e liderados devem viver à espera do Supremo Pastor em tempos de provação? Como líderes e liderados devem viver à espera do Supremo Pastor em tempos de provação? Nós sabemos, irmãos, que desde que quando Jesus foi aos céus, ele disse, olha, eu voltarei. E sabemos, irmãos, que Jesus está voltando. Precisamos ter isso em mente. Saber que Cristo está voltando. Então, como eu devo viver neste mundo? É algo sério, não é algo para brincadeira. De fato, eu preciso olhar para o que está na palavra e dizer assim, o meu Redentor, o meu Senhor voltará. Nós não sabemos quando. Se é amanhã, se é daqui uma semana, daqui 2 anos, daqui 10 anos, não sabemos. Mas o Senhor, ele pede prontidão. Ele pede para a igreja, como vocês irão viver enquanto eu estou me preparando para voltar, para buscar a minha igreja amada. Então, o que o Senhor pede para nós, irmãos, é fidelidade. E isso que é algo sério, é algo de compromisso. Porque fidelidade é independentemente de como está a sua vida. Se você está rico, se você está pobre, se você foi preso ou não, se você está sendo perseguido por causa do evangelho, ou se você está numa paz tranquila, como há anos atrás nós estávamos. A fidelidade, ela independentemente. É na alegria, na tristeza, na dor. Estou já em ritmo de casamento já, né? Na saúde e na doença. Ou seja, é entender, irmãos, que através dessa fidelidade que vem do Senhor, é o Senhor que trabalha no nosso coração, que nós então teremos essa maturidade para viver aqui na nossa igreja, aqui em Guararema, aqui nesse Brasil, onde o Senhor colocar. Então, a primeira... São 3 coisas que eu quero que os irmãos possam guardar essa noite, com esse texto aqui, do versículo 1 ao 5. O primeiro é, os presbíteros devem pastorear de forma voluntária e com zelo. Então, a primeira coisa que nós iremos meditar. A segunda coisa é, os líderes devem ser exemplos, não dominadores. Então, isso é algo assim, irmãos, que de fato constrange a gente, que de fato trabalha no nosso coração. Por quê? Os presbíteros devem pastorear de forma voluntária e com zelo. Segundo, os líderes devem ser exemplos não dominadores. E por último, toda a igreja deve revestir de uma humildade que vem de Jesus Cristo, lembrando que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a primeira coisa, irmãos, é uma liderança disposta e voluntária. É isso que Pedro ele coloca aqui no texto. A primeira coisa que nós devemos guardar é que, como então eu devo ser uma igreja? Eu devo ter essa disposição voluntária, esse amor. E como a liderança também da igreja deve viver
Não por vontade, porque estão me pagando bem, então eu vou ter à disposição. Não, é por amor ao Senhor. Primeiramente, antes de qualquer coisa, é uma liderança disposta e voluntária. Ele coloca isso, irmãos, no versículo 1 e 2. Só uma partezinha do 2 que eu vou ler. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo. É muito interessante essa primeira parte, irmãos, do versículo aqui primeiro, que eu gostaria de comentar, porque aqui o apóstolo ele poderia dar uma carteirada, não poderia, irmãos? Ele poderia dizer assim, ó, eu, apóstolo, que sou superior a vocês, vocês devem fazer o que eu estou mandando, porque o próprio Jesus Cristo me comissionou a ser apóstolo. Então vocês devem fazer o que eu quero. O apóstolo Pedro poderia muito bem ter feito isso, mas ele não faz. Por quê? Porque o evangelho não é assim. O evangelho não é de dominadores, de mandões. O evangelho é de servos. É ser parecido com Cristo. E ele faz o quê? Ele fala, olha, vocês me respeitam. E eu entendo o respeito de vocês, porque de fato eu sou apóstolo, de fato eu tenho uma responsabilidade acima de vocês e eu sou feliz com esse respeito que a igreja e que os presbíteros dão a mim como apóstolo, mas eu também sou presbítero. O apóstolo Pedro, que poderia brigar com eles, que poderiam fazer um outro tipo de palavra, ele usa aqui dizendo, olha, eu sou presbítero também, eu sou igual a vocês, e o testemunho dos sofrimentos de Cristo. Eu sou coparticipante da glória que há de ser revelada na segunda vinda de Jesus Cristo. Então ele coloca aqui já, ensinando esses presbíteros, ensinando essa liderança, como eles devem ser diante da igreja. Se o próprio apóstolo Pedro, que poderia então se engrandecer, ele não faz isso, ele ensina, ele mostra, ele já dá esse exemplo, então, para a igreja e para a liderança. E ele conclui aqui dizendo assim, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer. Então, a primeira coisa que o apóstolo Pedro ele fala com eles aqui é um tom bem pastoral, um tom bem amoroso, né? Quando a gente fala tom pastoral, a gente quer dizer assim um tom amoroso, né? Um tom assim que está disposto a cuidar das pessoas. E ele diz o quê? Ele não fala assim, ó, ouçam o que eu estou mandando. Eu sou autoridade de Deus na vida de vocês, então vocês têm que ficar quietos. Não, a gente fala assim, ó, rogo. Ele usa uma outra palavra, rogo. Ou seja, eu peço para vocês, eu até oro por vocês. A face de vocês, o rosto de vocês está nas minhas orações. E eu peço para vocês. Então ele não dá uma ordem militar, né? Quem já serviu o exército, ou quem já fez, ou já conviveu com alguém que serve o exército, é assim, o capitão falou uma coisa, ou quem é ali da batente maior falou alguma coisa, todo mundo tem que seguir, tem que fazer. Só que aqui ele não dá essa ordem militar. Ele, de fato, ele fala com mansidão. Ele, de fato, ele fala de forma firme, sim, mas ele pede para que eles possam mudar. Então, é um apelo fraterno, um apelo de irmão. E ele se apresenta como presbítero como eles, lembrando também que ele exerce um ofício e entende o peso do chamado. Ele sabe, olha, eu sei que esse peso é grande, então eu estou com vocês e eu rogo para que vocês continuem sendo testemunha dos sofrimentos de Cristo. Testemunha. E aqui, o que Pedro ele está pedindo, ele não está pedindo qualquer coisa, ele está pedindo, ser testemunha dos sofrimentos de Cristo. Porque, de fato, nesse momento, nesse tempo aqui, eles estavam sofrendo. Eles estavam passando por perseguições. Então, Pedro, de forma amorosa, em vez de falar assim, não, vai ficar tudo bem, ele não fala assim, continuem firmes, fiéis ao Senhor, nos sofrimentos de Cristo. Então, essa humildade aqui já é um exemplo, irmãos, para nós. Um exemplo de liderança, um exemplo de autoridade que serve. Uma autoridade que, de fato, ele não está ali numa torre gigantesca, onde ninguém pode acessar a ele. Não, é uma autoridade que também se faz presente na igreja, no chão de fábrica também. Está presente com os irmãos também. Então, ele chama os presbíteros a pastorear um rebanho de Deus.
E às vezes quando a gente lê assim de uma forma até rápida, né? Pastorear o rebanho de Deus, maravilha. Mas esse texto aqui me chamou muita atenção, porque o texto está apontando assim, ó, pastorear o quê? O rebanho de Deus, ou seja, o pastor, o presbítero, a liderança, a igreja não é dela. Essa igreja aqui, irmãos, jamais será minha. Eu não jamais poderei fazer uma igreja, porque a igreja pertence ao Senhor. Então não existe dono de igreja, não existe nada. Quem é o dono da igreja de fato é o Senhor Jesus Cristo. Então ele já aponta isso para a liderança, dizendo: olha, não se esqueçam, não são vocês, são os donos. Então vocês fazem o que vocês querem, né? Não, vocês estão cuidando da igreja de Jesus Cristo. Então isso significa o quê? Primeira coisa que a gente pode observar, irmãos, que o texto aponta do versículo 1 e 2. Que, como eu disse, o rebanho pertence a Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa guardar, que o que Pedro está dizendo para nós, desse primeiro ponto, a liderança pertence e o rebanho pertence ao Senhor, não ao pastor, não aos presbíteros. Então, isso daqui já é um indicativo da igreja observar como estão a sua liderança, ou como estão algumas lideranças, como estão algumas igrejas. Será que essa igreja ela é do Senhor de fato? Será que com o pastor, como é a linguagem dessas pessoas, né? Isso daqui, irmãos, que nós estamos expondo, né? De fato é algo que eu não só estou treinando os irmãos, estou falando para os irmãos, mas também é algo que é para me proteger de eu mesmo, porque eu também sou pecador. Então, o próprio Senhor está falando, olha, trate a igreja, porque a igreja não pertence a você, pertence ao Senhor. Então, o que você deve fazer? Você deve alimentar, ou seja, ensinar a palavra, mostrar para os irmãos o que está falando na Bíblia. Segundo, proteger. E aqui esse proteger era contra falsos mestres. Muitos falsos mestres estavam entrando ali. E aquela coisa, imagina só, é uma igreja pequena, uma igreja que está passando por dificuldades, e entra muitas pessoas ali falando, eu quero ajudar, eu quero pregar, eu quero ensinar as pessoas, só que eles começam a ensinar de forma errada. Eles são sedutores mesmo. Eles começam a falar de uma forma assim que a igreja vai achando que aquilo que eles estão falando, Jesus falou. E aí, os presbíteros, aí a liderança, ela precisa se levantar. Falar, irmãos, o que estão falando não pertence ao Senhor. O que pertence ao Senhor está aqui, ó. Então, o que o mundo está falando? Isso. A igreja vai fazer aquilo que Deus está apontando, né? Sempre olhar para a palavra. Então, o pastor, ou o ato de pastorear aqui que Pedro está dizendo, é para proteger também. Proteger o rebanho de falsos ensinos, né? Por isso que às vezes o pastor, às vezes a liderança é meio chata, né? No sentido assim, parece ser meio chata, né? Porque ela está tentando fazer com que a igreja volte ao prumo. Mostrar assim, olha, olhe para a palavra. Eu sei que isso daqui pode ser interessante. Eu sei que isso daqui parece ser legal para o nosso coração, aos nossos olhos. Mas a palavra está falando ao contrário. Então, olhem, apontem, vejam a palavra. E nós cremos que, através do Espírito Santo, irmãos, quem é do Senhor, de fato, é constrangido pela palavra e jamais vai questionar, né? Porque a liderança está falando, se a liderança, é claro, estiver falando algo sobre a palavra, ensinando a palavra de fato, né? É o que praticamente todos os irmãos aqui fizeram à frente, né? Quando foram recebidos à igreja, né? Eu disse, e os irmãos disseram aqui, quando fizeram a sua profissão de fé, batismo, vocês se comprometem a ser fiéis à igreja presbiteriana enquanto ela for fiel à palavra, às escrituras. Então, a nossa fidelidade está pautada na Bíblia, não a homens, não a pessoas, não o que falaram, mas sim na Bíblia. Então, a gente precisa ter muito isso claro, irmãos. A minha fidelidade não está em homens, a minha fidelidade está na Bíblia. E é claro que se esses irmãos forem fiéis na Bíblia, na palavra, então eu devo também respeitá-los. Respeitar porque eu sei que Deus colocou ali. Então Pedro coloca essa ideia de uma sinergia, né? É algo assim, trabalhando em conjunto. Trabalhando em conjunto, não é uma coisa ou outra, mas algo para cuidar realmente da igreja.
E a outra coisa, ele fala aqui, ó, não por constrangimento. Ou seja, aqui, irmãos, ela trabalha uma questão muito importante. O pastor, os líderes, ele não pode constranger, ou seja, obrigar. A ideia aqui de constranger não é você chegar e instruir o irmão, porque o irmão está fazendo uma coisa errada, e o irmão vem e fala assim, o pastor, a liderança lá me constrangeu, mas o que ele fez? Ele falou que eu estava fazendo uma coisa errada, mas eu não gostei, me constrangeu. Não, não é esse tipo de constrangimento. Isso daí é algo muito bom. A liderança ela precisa chegar e falar assim, isso que você está fazendo está errado. Por quê? Porque a Bíblia está falando que é errado. Então, eu estou aqui para te ajudar, para você mudar o seu comportamento, mudar a sua vida em prol do Senhor Jesus. Mas agora aqui, essa obrigação aqui, esse constrangimento que Pedro está falando, é como se fosse assim, você usar a sua autoridade para obrigar a igreja, os irmãos a fazer o que você quer, porque você quer. Então ele está dizendo aqui, jamais a liderança pode fazer isso, constranger, usar a sua força que Deus deu para poder fazer coisas que você quer. Então não é por obrigação ou medo, mas por amor ao Senhor. Então eu faço as coisas que eu faço, e aí aplicando para nós, irmãos, eu faço o que eu faço, eu sirvo a igreja, eu muitas vezes até perco um tempo a mais de sono, por quê? Porque eu quero servir, porque eu quero ajudar, porque eu quero realmente depositar a minha esperança, o meu amor no Senhor. Então, eu não faço isso por causa de pessoas, ou porque eu tenho medo que o pastor vai me constranger no meio de todo mundo. Não. Afinal, eu faço isso por amor ao Senhor. E ele coloca outra forma, de forma espontânea, como Deus quer, ou seja, de boa vontade. Então, o serviço cristão é muito ruim, irmãos, para a liderança em si, ou uma igreja que tem que ficar o tempo todo falando, irmãos, vamos ajudar uns aos outros, irmãos, vamos perdoar uns aos outros, sabe? Ficar o tempo todo chamando a atenção. Aqui, uma igreja saudável, de fato, ela faz as coisas por livre vontade, porque ela entende que ela está fazendo isso para o Senhor, ou seja, ela perdoa porque ela faz isso para o Senhor, ela ama o Senhor, ela serve, não porque os outros vão falar, mas é porque ela quer fazer isso para o Senhor, então ela tem alegria, ela tem disposição, e é isso que o crente deve buscar, né? Deve buscar. João Calvino, ele coloca uma coisa muito interessante quando ele vai comentar esse texto. Ele diz assim, os pastores devem se lembrar de que não receberam a honra para desfrutar dela, mas para trabalhar. Então, não é uma honra, de fato, é uma honra maravilhosa ser pastor, ser presbítero, ser diácono, ter essa liderança. Mas isso daí não é para você se achar o maior, para você desfrutar dela, dizendo assim, agora vocês têm que me respeitar. Não, é para servir com alegria, com amor. E é isso que Calvino ele comenta, né, e explicando para a igreja. Ele diz assim, eles devem considerar-se servos e não senhores, e devem se ocupar diligentemente com o rebanho que foi confiado. Então, o que a gente pode aprender de fato com isso, irmãos? Essa primeira ideia aqui, que tem muito conteúdo, né, muita palavrinha interessante para a gente meditar. Pedro, ele fala assim, a primeira coisa que, se você quer ser um líder na igreja, ou se você está se preparando para ser um líder, examine o seu coração. Então, a liderança precisa constantemente examinar o coração. E como igreja também. Como igreja, eu preciso constantemente examinar o meu coração. Por quê? Perguntando, será que o serviço que eu estou fazendo, prestando, é de boa vontade ou de obrigação? Será que o que eu estou fazendo é para as pessoas falarem, parabéns pelo que você está fazendo, ou é porque eu quero glorificar a Deus com o meu serviço? Então, são perguntas, irmãos, que nós precisamos responder constantemente ao nosso Senhor. Sondar o nosso coração e examinar o porquê eu faço o que eu faço. Será que eu estou fazendo para adoração exclusiva do meu Senhor? Então, ele diz, busquem e sirvam alegremente, não por dever, não por obrigação. Por isso, irmãos, que nós vemos aqui essa primeira ideia, então, que é uma liderança disposta e voluntária. Precisamos olhar isso e precisamos também colocar no nosso coração, né, de estarmos
dispostos a fazer a vontade do Senhor. Há uma segunda ideia também, que é a liderança como exemplo, não como domínio. Ele coloca isso no versículo 2 e no versículo 3, dizendo assim, versículo 2, que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Aqui Pedro ainda continua esse apelo para os presbíteros, para a liderança, né? E agora ele lida com duas tentações que são comuns a essas pessoas que exercem essa liderança na igreja. A primeira é sórdida ganância. O que significa isso, irmãos? Às vezes parece até uma palavra bonita, uma coisa assim, mas não. Aqui indica motivação egoísta. Então ele fala assim, presbíteros, liderança, vocês não podem fazer de forma egoísta. Não devem buscar por dinheiro. Não devem buscar servir as coisas por dinheiro, status ou reconhecimento. Então, a liderança aqui, que ele está apontando, é uma oportunidade de benefício pessoal, mas não é uma oportunidade de benefício pessoal, mas chamado para o sacrifício. Então, ele está falando, eu sei, irmãos, que o que foi confiado por vocês é algo difícil, é algo que realmente não é fácil, mas não usem esse status, quem sabe, que vocês possuem, para vocês crescerem financeiramente, ou crescerem em poder, em influência, mas usem isso para a proclamação do Evangelho. Então, irmãos, isso precisa estar constantemente na nossa mente, irmãos, para a gente olhar e ver de fato as lideranças que nós até estamos formando, né? As lideranças que nós estamos vendo, não só na nossa igreja, mas mundialmente mesmo. Seja no Brasil, seja fora. Será que eles estão buscando, liderando, fazendo isso para a glória de Deus? É um momento também que eu penso assim, uma aplicação para a igreja, é orar pelas lideranças, né? Orar de fato para que o Senhor livre eles dessa tentação que é grandiosa mesmo, que destrói muitos pastores, porque eles às vezes usam isso de fato para conseguir mais coisas, né? Então a gente vê aqui que de fato Pedro está sabendo dessa vida, sabendo como que acontece na liderança. Então ele dá essas instruções. Outra coisa que ele coloca também, de boa vontade, servir como quem vê o privilégio de cuidar de almas, cuidar de pessoas. Então o coração do presbítero, ele deve arder de amor pelo rebanho, não por interesse. Então ele coloca aqui, e é tudo isso interessante, irmãos, até para a gente sondar o nosso coração, para a gente trabalhar nisso, até quando a gente for votar, né? De tempo em tempo nós temos eleições, né, para presbíteros, para diáconos, né? Para diáconos, e a gente precisa observar ali e orar por eles também, para que de fato eles possam entender que aquilo ali é um privilégio para cuidar de almas, para servir o rebanho. E precisa de muito amor, porque, igual eu disse no começo, fidelidade, ela é na saúde e na doença, né? Ela é realmente no momento ali que você está próspero ou não. No momento que a igreja vai estar tranquila e quando a igreja vai estar um caos. Mas eu preciso ser fiel, eu preciso amar, né? Isso também é uma convocação para todos nós, como cristãos. Amar a igreja. Não amar a igreja só quando ela está bonita, perfeita, sem problemas. Mas amar também quando ela está com problemas. Amar pedindo ao Senhor, o dono do rebanho, que trabalhe, que mude e transforme a nossa vida. Ele coloca essa outra ideia de não dominadores e modelos do rebanho. Isso aqui, irmãos, não só o líder, mas a igreja também precisa estar em constante oração também pelos líderes, porque não é fácil mesmo, né? Olhando como um pecador miserável que sou, é um dos momentos aqui, um dos apelos mais difíceis que Pedro ele faz ali para os presbíteros, para o pastor, né, para os pastores também, dizendo assim, vocês precisam ser modelos do rebanho. Porque nós sabemos, irmãos, querendo a gente ou não,
que os líderes, eles não apenas falam, né? Falar aqui, tentar falar bonito, querendo ou não, é fácil. O problema mesmo é você viver aquilo que você fala. De fato, é isso que arrasta. De fato, é isso que ganha o exemplo para as pessoas. E, de fato, as pessoas podem depositar, ter uma esperança, né, na salvação no Senhor Jesus. E aqui, Pedro, quando eu fui olhar alguns comentaristas, né, historiadores, eles mostram que na igreja primitiva, os líderes, eles eram referência mesmo para aqueles irmãos ali. Porque, de fato, aqueles homens ali não tinham benefício algum no momento de perseguição. No momento quando o mundo, ou a cidade, ou alguma coisa do sistema está gostando dos crentes, é a coisa mais fácil você ser um pastor, é a coisa mais fácil você ser um cristão de fato. Mas agora, quando há perseguição, aí que é o difícil, né? Você dizer que você de fato é um cristão, que de fato você é do Senhor. Porque você precisa permanecer firme, mostrar exemplos, se ser exemplo não só aqui na igreja, mas fora também, principalmente fora. Martinho Lutero, ele escreveu algo que eu achei muito interessante e eu compartilho com os irmãos. Ele diz o seguinte: um pregador deve ser o primeiro a viver aquilo que ele prega. Então a gente até brinca, né, quando a gente está estudando durante a semana o sermão, né? Primeiramente, o texto ele tem que pregar ao nosso coração a semana toda, para assim a gente estar preparado para transmitir aos irmãos. Então, o pregador ele deve ser o primeiro a viver aquilo que prega. Do contrário, suas palavras caem ao chão e sua boca se torna como um sino quebrado que apenas faz barulho. Então, isso também é importante para nós, irmãos. Será que, às vezes, nós como igreja também, nós estamos buscando não ser crentes aqui no domingo, mas ser crentes durante a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Porque, do contrário, para o mundo a gente só vai ser um sino quebrado. Um sino ali que faz um barulho, mas não é afinado, não é bonito, só incomoda. Então, precisamos olhar isso também constantemente. John Stott, um grande pregador também, ele disse: a autoridade na igreja não vem da força. E é isso que é o diferente da igreja, né? No mundo, eles falam, você precisa ser forte, você precisa ter a palavra dura, você precisa ser dessa forma, senão ninguém vai te respeitar. Mas John Stott, ele diz, olha, a autoridade da igreja não vem da força. Por quê? A igreja não é como o mundo. As coisas que nós fazemos aqui na igreja, as coisas que nós vivemos e procuramos fazer, não é igual. E não tem que ser como o mundo. Mas ele coloca, qual que é a beleza, então, da autoridade, se não vem da força? Vem através da integridade. E aí que é o difícil, irmãos. Ser íntegro todo momento, buscando a integridade que vem do Senhor. Íntegro, de fato, que ama o Senhor, que vence o pecado constantemente. Então ele diz assim, o pastor deve ser o primeiro a se submeter à palavra que proclama. Então, aqui são frases aqui que eu peguei que são fortes mesmo, irmãos, que às vezes até mudam o conceito para os irmãos, eu não sei, do que é um pastor. O pastor, ele não é o cara supremo. O pastor, ele não é aquele que tem que ser paparicado. Por mais que o meu coração gostaria muito de ser paparicado, mas não. O coração do pastor, ele deve ser alguém que precisa ser entregue ao Senhor, ao serviço. E a gente precisa olhar isso, né? Instruir novas lideranças, instruir novas pessoas de que, de fato, aquilo ali, aquela autoridade que Deus colocou sobre a pessoa não vem dela, e sim do Senhor. Então eu respeito o pastor porque o meu pastor, o meu Senhor, o meu Salvador colocou aquela pessoa. E de fato ela está vivendo de uma vida íntegra. Eu vou orar para ela, para que ela possa cada vez mais ter uma vida íntegra. Então a liderança cristã é assim, irmãos. O pastor ele aponta o caminho pelo exemplo de santidade e o rebanho ele procura confiar e seguir aquilo ali, sabendo que na verdade não é o pastor ali humano que vai permanecer eles firmes, mas sim o verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Então é Cristo que vai fazer com que vocês entendam, irmãos,
Porque eu posso explicar, posso dizer, irmãos, a coisa certa para a gente fazer é isso. Mas se o Santo Espírito não tocar no coração de vocês, jamais vocês seguirão aquilo que a palavra está proclamando. Então, como igreja, nós devemos orar, pedir ao Senhor, Senhor, trabalhe o nosso coração para que a gente possa ter lideranças cada vez mais íntegras diante do Senhor, que ame o Senhor, que busque o Senhor, para que nós possamos também ser uma igreja que tem uma integridade diante do Senhor. E uma última coisa, para nós concluirmos, é humildade mútua e esperança na glória. Ele diz assim, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Pedro aqui, mais uma vez, ele fala sobre submissão. Lembra, irmãos, que a primeira coisa que Pedro vai falar é submissão ao seu trabalho, que você tem ali diante do seu chefe. É claro que é uma submissão, mais uma vez eu explico, essa submissão não é você, o patrão falar para você, então, pecar e você vai pecar. Não. Primeiramente, você é submisso ao Senhor. Mas você também deve respeitar. Aí ele coloca as autoridades e depois ele coloca no lar, né? Ele explica como que deve ser. Aí ele fala sobre a igreja agora. Ele termina falando sobre a igreja. Ou seja, precisamos também ter essa submissão, entendendo ali, ser sujeitos aos que são mais velhos. E ele coloca assim, ó, que todos se revistam de humildade. Ou seja, agora ele está falando, olha, por que todos vão ser e ter esse entendimento de submissão? Porque, na verdade, ali é uma igreja fácil de ser submissa. Porque é uma igreja que todo mundo procura ser humilde. E ele fala, olha, sejam humildes no trato uns com os outros também. E aqui ele está falando também para os presbíteros e para a igreja. Ou seja, o presbítero, o pastor, ele não vai falar de qualquer jeito com o irmão. Ele vai falar com humildade, com amor, mesmo tendo que falar de forma mais dura. Mesmo tendo que falar de um erro com o irmão, mesmo falando de uma coisa muito triste, de um pecado do irmão. Mas não é a oportunidade de você pisar no irmão, jamais. É o momento de você ser humilde, de você reconhecer que se não fosse a graça do Senhor, você pecaria também. Você erraria da mesma forma que o outro irmão. E ele diz uma frase lindíssima, que é, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, o Senhor, ele ama aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem que a autoridade, que a bondade, que o carro, que a sua família, tudo vem dele, não vem de você. Então, Senhor, me transforme, e essa deve ser a nossa oração, irmãos. Senhor, me transforme em um homem, uma mulher humilde diante do Senhor, sabendo que o dinheiro que eu recebo, as coisas que estão dando certo na minha vida, vem do Senhor. É o Senhor que está cuidando, é o Senhor que está trabalhando na minha vida, ó Pai. Porque o Senhor, Ele ama aqueles que reconhecem e o adoram. Agora, aqueles que são soberbos, que acham que, de fato, se não fosse eu, se não fosse o meu braço forte, jamais isso aconteceria. Ou, se não fosse eu, aquela igreja já tinha acabado. Ou, se não fosse eu, aquele ministério da igreja tinha acabado. O Senhor jamais exaltará, jamais abençoará. Mas a pessoa que entende a humildade e se coloca diante do Senhor, o Senhor, de fato, Ele, com a sua mão poderosa, Ele, no tempo oportuno, irá exaltar. Então, o que nós aprendemos, irmãos, com esse texto, com tudo isso que nós vimos aqui? Vimos, irmãos, que a Igreja de Cristo, ela é chamada para viver debaixo da liderança piedosa e submissão humilde, enquanto nós guardamos a segunda vinda. Então, a primeira coisa que que eu falei, que nós meditamos aqui, irmãos, é Cristo voltará. Nós temos essa promessa, nós sabemos que Cristo voltará. Então, como eu devo, então, viver neste mundo, viver nessa igreja em comunhão com os irmãos? Com humildade, tendo essa submissão
amável, amar os irmãos, trabalhar com boa vontade, servir com alegria, não porque vão brigar comigo, mas por alegria de servir ao Senhor. Ou seja, eu preciso ser fiel, eu preciso servir ao Senhor, eu preciso amar a sua palavra e amar tudo que o Senhor nos dá. E a palavra, irmãos, que nos dá conforto é essa. Tudo isso é possível, irmãos. Às vezes você pode ter ouvido tudo isso e falar assim, poxa, Ana, mas é difícil viver neste mundo, ainda mais com todas essas coisas acontecendo, e eu viver assim, com tranquilidade, viver com alegria, até para servir ao Senhor. E a palavra que o Senhor dá para nós, irmãos, é que tudo isso é possível porque em Cristo, nós somos mais que vencedores. Ou seja, nós conseguimos fazer todas essas coisas e é possível nós vivermos em fidelidade e integridade por causa do nosso supremo pastor, Jesus Cristo. Então, quando você estiver desanimado, quando você estiver triste com qualquer outra coisa, irmãos, ou os líderes também estiverem desanimados, lembrem-se, quem dará força, quem realmente trabalhará para a prosperidade do rebanho e da igreja é Cristo, é o Senhor, o nosso Senhor e Salvador. Uma outra coisa que nós precisamos lembrar também é examinar o nosso coração. Será que eu estou servindo ao Senhor com alegria ou não? Eu preciso examinar constantemente. E, por último, irmãos, como comunidade, revestir, ou seja, vestir uma roupa, uma camisa de humildade um para os com os outros, criando um ambiente de graça, perdão e cooperação. Assim como em 1 Pedro capítulo 5, versículo 11, ele fala assim, a ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. É isso que deve ser a nossa vontade, a nossa oração, irmãos. Quem está dominando, quem está vencendo todas as barreiras, irmãos, por nós, pela igreja, pelos seus filhos, pelos seus eleitos, é esse que nós devemos dar glória e domínio pelos séculos dos séculos, nosso Senhor Jesus. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor trabalhe conosco. Irmãos, tem esse tempo de orar. Eu vou reservar esse tempinho de oração silenciosa para que você possa orar, examinar o seu coração. Será que você está servindo ao Senhor com alegria? Será que você tem feito coisas diante da sua liderança que o Senhor colocou mais para benefícios, para status ou para louvor e glória do Senhor? Pense nisso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê humildade, ó Pai, trabalhe no nosso coração, para que essa igreja constantemente possa ter líderes, ó Pai, que amam o Senhor em primeiro lugar, que têm integridade. Que essa igreja também, ó Deus, possa dessa igreja surgir líderes também, ó Pai, que amam o Senhor, que querem ser íntegros diante do Senhor, ó Pai. Nos dê essa alegria também, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que possa surgir sim líderes, homens, mulheres do Senhor, que amam o Senhor em primeiro lugar, que buscam o reino em primeiro lugar, ó Deus. Nós pedimos isso. Sustente a nossa vida, Pai. Sustente essa igreja. Sustente a vida de cada irmão aqui presente, cada irmão, ó Deus, dessa igreja que frequenta, que é membro dessa igreja, Pai. Nós pedimos. Sustente, ó Deus, também os líderes do Brasil, ó Deus, os líderes que estão em todos os outros países também, ó Pai, que eles possam de fato ser fiéis ao Senhor, buscar e lembrar que nós estamos não servindo a uma empresa, não servindo a um negócio próprio, mas sim o rebanho, a igreja do Senhor, ó Pai. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.